Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, sou psicólogo e sou formador na área de hipnose clínica e terapêutica. E hoje eu gostaria de vos falar um pouco sobre o que é hipnoanálise. Ora, hipnose é uma área que surgiu um pouco para trás da psicoterapia, já que hipnose, em parte, ajudou a constituir aquilo que é as bases da psicoterapia e, sobretudo, hipnose surgiu numa onda de vagas de intervenções mente-corpo, como, por exemplo, o mesmerismo. Essas intervenções, mente-corpo, acabaram por ficar, algumas delas, e acabaram por continuar a trazer algum apelo a alguns profissionais, mesmo profissionais médicos. Tanto que hipnose foi utilizada por médicos e por neurologistas e por psiquiatras. Não, a psiquiatria estava a surgir, estava ainda a dar os seus os primeiros passos, mas sobretudo médicos, sobretudo neurologistas, sobretudo oftalmologistas, como o caso de Braid, nomes como Charcot, como Bernheim, como Libido, todos eles médicos. Tanto que Charcot dizia ou associava a condição que era conhecida como histeria a sendo uma ligação direta com hipnose. Ou seja, apenas os indivíduos altamente sugestionáveis eram aqueles que eram histéricos. Portanto, hipnose, a sugestionabilidade hipnótica e a histeria tinham uma ligação direta. Bom, os trabalhos de Libido, de Bernheim e de Charcot acabaram por influenciar uma série de médicos, pelo menos alguns deles, nomeadamente Joseph Breuer e Sigmund Freud. Ambos considerados os pais da psicanálise, e Freud, obviamente, aquele que prosseguiu nesse caminho, essencialmente com a sua teoria mais ligada à sexualidade. Coisa que Breuer discordava e que, por causa disso, houve então essa ruptura. Seja como for, a hipnose era muito utilizada por ambos, essencialmente antes de Breuer, ou neste caso Breuer e Freud, constituírem aquilo que eram os alicerces da psicanálise. Portanto, quando a da altura Freud continuava a utilizar a hipnose e teve uma experiência ao qual uma paciente, depois de sair do estado de hipnose, teve um impulso de levantar-se e abraçá-lo, portanto um contacto físico muito próximo. E então Freud postulou que a relação hipnótica ou o estado de hipnose potenciava este género de transferência na atitude de energia, na atitude do paciente, e que para tal a hipnose poderia ser algo não muito apropriado. Essa foi uma das razões pelas quais depois Freud abandonou a utilização de hipnose em prol das técnicas clássicas da psicanálise, que eram, portanto, a interpretação, a associação livre de ideias e a interpretação dos sonhos, entre outras. No entanto, apesar de Freud ter abandonado
hipnose, e depois disso haver uma linha de psicanalistas que, tal como Freud, seguiram a onda daquilo que era a psicanálise clássica, houve um conjunto de psicanalistas que continuou a utilizar a hipnose na sua intervenção. Nomeadamente, talvez um dos nomes em termos de hipnoanálise mais famosa será o nome de Erika Fromm. Ora, Erika Fromm e alguns dos seus colaboradores e seguidores continuaram a utilizar hipnose na sua intervenção de origem dinâmica, juntamente também com as outras técnicas. E daí que a hipnoanálise é aquilo que mais se aproxima daquilo que é a psicanálise, ou daquilo que era a psicanálise antes de Freud abandonar a sua utilização. E então, hipnoanálise não é mais do que a teoria e os objetivos e os focos da intervenção psicanalítica com recurso à hipnose. E, portanto, tal como na psicanálise, ou na psicoterapia psicanalítica, ou nas psicoterapias de intervenção dinâmica, o objetivo da hipnoanálise é, de facto, ir ao inconsciente do indivíduo, procurar os seus insights. Como tal, aqui, em vez de nós irmos, ou também podendo utilizar, mas não tão usual, a associação livre de ideias, aqui hipnose é utilizada para aceder ao inconsciente. E a principal técnica, ou o principal fenómeno hipnótico que a hipnoanálise utiliza é a regressão de idade e também um pouco a revivificação. Isto porque, segundo a psicanálise, a origem dos traumas ou da situação em que o indivíduo se encontra neste momento tem a ver com uma energia que não foi devidamente atribuído o seu significado e resolvido na altura do seu desenvolvimento, portanto, na altura da infância, com as figuras significativas. Logo, segundo a psicanálise e depois nos procedimentos da hipnoanálise, o indivíduo deve retornar à causa para experienciar aquilo que está no seu inconsciente, portanto, a situação que ele, no seu consciente, não se lembra ou não associa, mas que no inconsciente está lá gravada, e ao experienciar e ao atribuir um novo significado, essa energia ficará resolvida e os aspectos comportamentais, os aspectos emocionais com que a pessoa se debate começam então a desvanecer. E, portanto, isso é suposto que a pessoa regresse a uma determinada idade. Claro que a pessoa pode regressar a essa idade tendo um bocadinho mais um comportamento adulto ou apenas descrevendo aquilo que eventualmente se pode lembrar, ou a pessoa pode revivenciar, ou seja, agir como se estivesse lá, com aquela idade, com aqueles comportamentos, e isso faz com que a experiência em termos emocional seja muito superior. Ora, qual é que é o risco da revivificação? O risco, sobretudo, é acontecer algo que na teoria dinâmica está muito descrito como a abreação, que, sobretudo, é aquilo que vai permitir a pessoa resolver a situação através do processo de catarse.
qualquer um destes termos, a aberração, catarse, são termos que provêm da antiga Grécia, e que a aberração não é mais do que comportamentos ou reações emocionais, comportamentais, que sejam exageradas e compulsivas. Como, por exemplo, a pessoa chorar compulsivamente, não conseguir parar, a pessoa sentir-se quase a sufocar, a pessoa tremer compulsivamente e não conseguir controlar o seu corpo, a temperatura baixar ou subir tremendamente, mais do que, por exemplo, os efeitos que a hipnose pode proporcionar nessa alteração de sensações, gritos, enfim, tudo aquilo que seja um comportamento que de facto possa causar, é uma demonstração de pânico no fundo. E se a pessoa conseguir resolver isso da melhor forma e atribuir um novo significado, supostamente então a questão fica resolvida. Bom, isto é, no fundo, a simplificação daquilo que é a hipnoanálise. Hipnoanálise ainda é uma metodologia que é preferida por muitos, especialmente aqueles ditos terapeutas ou hipnoterapeutas mais tradicionais. Portanto, isso, a ideia ou a técnica de regredir à causa para solucionar determinadas perturbações, como por exemplo ansiedades e fobias, ainda é uma estratégia que continua a ser muito ensinada. Claro que, como qualquer modelo psicoterapêutico que esteja associado à hipnose, o hipnotista tem que ser altamente treinado em termos de terapia, porque neste tipo de abordagens o hipnotista é terapeuta primeiro e hipnotista a seguir. Ou seja, é altamente perigoso uma pessoa fazer uma regressão à causa sem estar preparado para lidar com possíveis aberrações ou catarses do paciente. E, portanto, é preferencial que a pessoa, ou quase exigido que a pessoa tenha uma alta formação em psicoterapia. E para utilizar esses conceitos da melhor forma, provavelmente alguém que esteja mais ligado à psicanálise, à psicoterapia psicanalítica, às psicoterapias breves de inspiração dinâmica, portanto qualquer pessoa que esteja mais ligado aos modelos dinâmicos. O que não quer dizer que, de uma forma integrativa, outros terapeutas não possam utilizar essa estratégia também. No entanto, a sua compreensão, o seu objetivo, o seu guiar, está muito mais ligado à metodologia dinâmica. Ao contrário da hipnoterapia cognitiva, a hipnoanálise não tem um número tão fixo de sessões, exatamente porque o seu objetivo, sendo o insight, sendo a regressão à causa, sendo a resolução desta energia ou destas relações objetais que o indivíduo foi construindo ao longo do seu desenvolvimento, o insight pode demorar N sessões e, portanto, não é uma metodologia tão estruturada, pelo menos neste sentido, que a hipnoterapia cognitiva. No entanto, ainda existem muitos manuais e muita formação dada no modelo hipnoanalítico. E, sobretudo, a regressão à causa, ou as regressões de idade e a revivificação,
têm o seu mérito, portanto não deixam de ser utilizadas. Especialmente as ideias também depois propostas por um senhor chamado John Watkins, que é uma técnica que ele chamou de Affect Bridge, ou ponte de afeto. Ou seja, em vez de nós regredirmos a pessoa para uma determinada idade, porque a pessoa pode não ter uma idade ou pode não ter essa orientação no passado, esta técnica possibilita que a pessoa vá regredindo no tempo até aos primeiros instantes que sentiu aquela emoção, aquele afeto. E que, portanto, pode ser uma forma mais suave, digamos, para a pessoa regredir ou revivificar. Pronto. Desta forma, foi um resumo muito resumido da hipnoanálise. Claro que o objetivo é só que as pessoas tenham algum conhecimento, saibam que existe, saibam o que é que, basicamente, para que é que serve. E, obviamente, se as pessoas estiverem interessadas, especialmente aqueles colegas que tenham uma orientação mais dinâmica, claramente que podem obter formação em hipnose, uma formação especializada talvez em hipnoanálise, e poder associar então essas práticas. Resta-me agradecer o vosso tempo e a vossa disponibilidade, desejar-vos a continuação do meu fim de semana, uma boa semana se for esse o caso, próxima. Fiquem bem e até uma próxima.